A gente tá falando das telas, né, agora, e tivemos também uma mudança recente aí, né, na legislação, né? Inclusive, não seria exatamente uma proibição, né? Mas Não, é é uma proibido mesmo. É proibido? É uma Essa é a lei. palavra? Proibido. Proibido. Eu ia dizer que era uma limitação. Não, agora é proibido. Não pode, zero. Zero. Isso daí eu sou um pouco contra também isso, porque assim, a gente fala de tecnologia dentro da sala de aula, né? Tem inteligência artificial, tem internet, tem tudo, mas aí a gente não pode usar o celular. Não seria mais ou menos aquele início da conversa lá, o equilíbrio? Usar em determinado momento, ensinar a usar de maneira correta, usar coisa boa. Isso é o ideal. Desenvolvimento. Isso é o ideal. Agora, coloca numa escola com um adulto para 30 alunos, né? Então, o que a gente faz hoje? A criança chega, ela guarda o celular. Quando, em algum momento na aula, você vai precisar do celular, você comunica, né? Ó, tal aula será utilizado para acesso à internet. Aí, sim, a criança tem autorização. Só que, se a gente olha para trás antes, né? O ideal seria que todo mundo conscientizasse as crianças sobre o uso. E que elas tivessem uso com limite, sabedoria para usar. A realidade: recreio o tempo todo mexendo no celular, sem conversar, sem olhar no olho. Então, eu sou totalmente a favor de que não seria o ideal proibir, e sim conscientizar. Mas quando a gente vê, depois da proibição, que eles voltaram a olhar no olho, a conversar no recreio, a jogar caçador, a interagir, a jogar, brincar de vôlei no recreio, sabe? E você vê que no início do ano, quando começou isso, que foi uma mudança para eles estavam como se fosse em abstinência. Nossa, parecia uma abstinência do celular, eles ficavam nervosos. Isso. A falta de foco, aquela ansiedade, sabe? E hoje eles já estão mais leves, eles já se olham, já brincam, gargalham, coisa que a gente não via acontecer mais na escola. Que legal. Então, apesar do ideal existir, né, a gente tem que olhar para a realidade. Agora você falou uma coisa que é incontestável, né? Você já tem dados, né, desde que foi feito essa mudança, essa proibição, então desde o começo do ano até agora, já teve um impacto positivo, então. Por enquanto são observações, né? Mas a gente vê com muita positividade essas mudanças. Então, provavelmente isso vai persistir por mais um período aí. Acredito que sim. Se a gente olha alguns países da Europa, já estão criando leis proibindo o celular a partir de 13 anos, ou instruindo as famílias, né, para dar celular para os adolescentes a partir dos 13, 14, 16 anos, né? Então, estão aumentando cada vez mais a faixa etária de quando a criança pode ter o uso do celular. Faz sentido, que aí, vamos dizer assim, a tecnologia pode ser também aproveitada de uma outra forma, né? Então, acredito que realmente é um ponto de vista interessante, né? Mudou minha opinião já. Olha. Às vezes eu acho assim, até ter o celular, mas talvez ponderar o que pode ser usado, rede social, né? Rede social não é para criança. E, querendo ou não, as crianças estão lá, estão na escola, estão na aula e estão lá em rede social. Né? Então, talvez... realmente o impacto sem o celular na escola seja muito positivo. Nos termos de uso, né, das plataformas, tem lá a idade limite, né? Eu acho que não sei se o Jean lembra ali, mas algumas é a partir de 14, então não é todo mundo, toda criança que tem, né? Mas eu acho... Mesmo com supervisão do pai, mesmo com supervisão da mãe. Mas tem isso, né? Tem mãe e tem pai que acham bonito. Tem mãe e tem pai que a criança nasce e já faz o Instagram da criança. Ou tem lá, a criança tem 10 anos, já tem Instagram supervisionada pela mãe. Às vezes não é. A Larissa não tem. Eu não concordo que criança tem que ter rede social tão cedo. Mas às vezes os pais mesmo fazem porque acham bonito. E eu vejo que não é pelo mal, não faz ideia do impacto que isso vai gerar, até na própria imagem que essa criança está tendo de si. Porque ela vai tirar uma foto no Instagram, ela já vai usar um filtro. Então, que imagem que ela está criando de quem ela é? Né? Eu não sou bonita o suficiente, eu não sou boa o suficiente sem esse filtro. Eu vou fazer um adendo. Se o filtro, se a rede social já tira a nossa atenção, imagina de quem está se formando, de quem está entendendo o mundo agora, de quem está conhecendo as coisas agora. E a competição é desleal também, né? Nossa. Não, o celular ganha de tudo. A atenção está 100% na telinha, né? Então, realmente é um universo complexo. Mas você que navega aí entre, né, pais, professores, né, conhece também esse universo escolar, como que está hoje a capacitação dos profissionais para trabalhar nesse sentido? Os profissionais hoje estão qualificados, tanto na escola pública quanto na particular? Eu acho que está tendo um começo de movimento das escolas, das prefeituras, de oferecer uma formação para os professores e um começo do movimento dos professores buscarem novas formações. Mas ainda é algo que
está muito no início. Acredito eu que com o tempo vai ser uma necessidade do mercado também, né? Porque é uma demanda que a gente está recebendo. Sim. Então, a gente já vê um movimento para isso, né? Principalmente da neurociência. A neurociência, que é um estudo muito recente, né? Que começou aí a ganhar mais força recentemente, tem falado muito desses impactos, né? E como que os professores, os profissionais que trabalham na educação podem agir. Sim. Até eu pergunto na questão da preparação dos profissionais, né? Porque a gente já trouxe esse exemplo aqui com o Dr. Kleber, que teve semana passada. Se você não viu esse episódio, entra lá no nosso canal, pode dizer podcast, e assiste também a entrevista com... Entrevista não, né? O bate-papo com o Dr. Kleber. Trouxemos esse exemplo que tivemos aqui no Paraná, de uma professora que amarrou uma criança na sala de aula, porque a criança estava... né, nem vou justificar nada, né? Porque, não tem justificativa. Não tem justificativa. Existia uma criança amarrada numa cadeira porque a professora fez isso, né? Então, eu levanto esse ponto também para saber essa questão de como os professores estão trabalhando com esse tipo de alunos também, né? Tem alunos que têm autismo, né? Tem outros... posso falar transtornos? Essa seria a palavra correta? Como eles estão sendo preparados, né, para educar essas crianças. Como os professores estão trabalhando em sala de aula, né, porque pode ocorrer também uma sobrecarga dos professores, né, e ele tem que estar preparado para não ocorrer o que aconteceu com essa criança, né. Então, o correto é que não seja só o professor o responsável, seja toda a instituição escolar. Porque o professor sozinho não vai conseguir fazer toda a adaptação necessária. Ele precisa de um apoio da coordenação, da direção, né? E eu vejo uma professora que tem a capacidade de fazer isso, né? Uma profissão que envolve muito afeto, que envolve vínculo com a criança, né? É uma professora que realmente ela não desenvolveu nela inteligência socioemocional para lidar com essas dificuldades. Porque realmente em sala de aula é complicado, é difícil. Não vamos romantizar a inclusão, né? Eu também trabalho com inclusão. Não vamos romantizar, porque é difícil. Você trabalhar muitas vezes com alunos que têm TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiante, que são crianças mais desafiantes mesmo, assim, que você faz um pedido, ela quer fazer de outra forma, e daí já tem toda uma desregulação emocional, um conflito interno nela e externo com os colegas. Daí criança que tem, às vezes, TDAH, que já tem muita agitação mesmo. Muitas vezes uma criança que nunca foi ensinada a regular as próprias emoções. Aí tem a criança TEA, né, com transtorno do espectro autista, que muitas vezes demanda de mais atenção, porque algumas têm dificuldade verbais, em se comunicar. Então, olha que universo cheio ali, diverso mesmo, né? Então, o professor ele tem que ter uma inteligência socioemocional para lidar com isso, e a equipe escolar precisa oferecer isso também, né? Claro que eu acredito muito na autorresponsabilidade. Se você faz algo, você precisa buscar se está sempre se atualizando, né? Dar o seu melhor também na sua profissão. Mas não colocar só no professor isso, sabe? Colocar em toda a rede escolar, porque todos são responsáveis. A estrutura completa. Né? Isso, até a servente, né, da limpeza precisa saber trabalhar com essa criança, porque essa criança é da escola. Você comentou várias condições ali, né? Você comentou TEA. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Até para esclarecer para a gente, assim, saber do que se trata um pouco melhor? O TEA é o transtorno do espectro autista, né? O autismo. Exato, é o mesmo autismo, só que não é tão comum, né? Acredito eu, né? Essa palavra TEA, ou ela realmente é o termo correto mesmo, né? É o termo mais técnico. Ah, sim. Mas o autismo tá correto também. Então, a gente tem esse transtorno, né, que vem crescendo muito também por questões genéticas, principalmente. É algo que eu acho que sempre também existiu, né? Hoje a gente se fala sobre isso. Antes era o aluno tímido da escola, o que sofreu bullying, o estranho, né? Sempre teve. E hoje a gente está olhando para essas crianças, dando a oportunidade de elas serem quem elas são, sem se sentirem inadequadas. Certo. Né?